E esta biotecnologia nada mais é do que a natureza em estado de equilíbrio. Prezado presidente José de Anchieta Silva, estamos realizando um ato político. E por ser um ato político, permita-me referenciar a todos que aqui estão nas pessoas de dois políticos que aqui estão, que ao invés de reclamarem, fazerem legislações punitivas, brigarem contra o desgaste da nossa natureza, eles dão o exemplo de plantar árvores. Queria, e me refiro a Antônio Carlos Arantes e a Maria Elvira, dois políticos que deram e dão exemplo. Gostaria também de referenciar essa brilhante ideia do convite ao prefeito Funilândia para trazer aqui esses jovens. Prefeito, muito obrigado. São eles os responsáveis pelo êxito dessa nossa missão. A presença deles aqui, especialmente a um velho, já um pouco carcomido pela idade, significa muito. É a presença da semente da muda caindo no chão. E que nós, velhos, temos de ter o carinho, o cuidado, o amor, para levar todos os dias uma água, uma comida, um carinho para estas plantas que estão crescendo no seu município. Elas têm de ser exemplo para o Brasil inteiro. Muito obrigado, prefeito. Meus amigos de Minas Gerais, não vou nominar mais ninguém. A emoção é grande em poder estar hoje na minha terra, Minas Gerais, participando de um ato de tanta significação política e de vida. Sei bem as dificuldades que o Brasil, um país tropical, tem vivido ao longo de sua existência. Dediquei-me à agronomia por vocação. Influenciado talvez pelo meu pai, agrônomo, mas que sempre acreditou nas possibilidades e nas terras brasileiras. Viveu ele uma época onde o mundo não tinha conhecimento científico, tecnológico de suas regiões tropicais. Região tropical, para o mundo antes do século passado, era miséria, fome e extrativismo. Vivemos sobre a égide de um extrativismo, sim.
a não ser em produtos tropicais, que foi o Brasil que mais avançou, com o café, com o cacau, com a borracha e com a própria madeira tropical. Outros não conseguiram repetir o que fazíamos. No entanto, só isso não era necessário. Um país dadivoso, um verdadeiro continente de 8.531.000 quilômetros quadrados. Cresceu mais. Sua população suplantou as expectativas, especialmente após a decisão de Getúlio Vargas, em 1930, de fazer um país desenvolvido. E país desenvolvido naquela época era país industrializado. Só era desenvolvido quem tivesse a força motora, a máquina transformadora, a matéria-prima colocada em volumes infinitos, reproduzisse ali, num ato contínuo, o bem que se transformava em dinheiro. Os outros apenas esgotavam seus recursos. Esses moços talvez não saibam. Brasil é o nome de uma árvore. É uma leguminosa que era abundante aqui. E eu duvido que alguns desses alunos conheçam o pau-brasil. Sabe por quê? Porque nós acabamos com o pau-brasil porque ele tinha valor. Ele servia para móveis, ele servia até para tingir os ambientes do mundo inteiro. Se acabou. Temos hoje outras florestas, mas o pau-brasil não. É plantado aqui ou acolá, num ato cívico ou num gesto tão precioso de alguma família que quis cultivá-lo. Isso é importante porque este país não conseguia alcançar o desenvolvimento que poderia alcançar se ele não fosse capaz de usar e transformar os recursos naturais que dispõe pela sua inteligência, pela sua competência, pela ciência, pela tecnologia, que não foram levadas a sério. Vivemos momentos difíceis. A população cresceu tanto, se ela era em 1930, quando começou o plano de industrialização, 80% rural, quando Juscelino Kubitschek, esse mineiro intrépido que mudou o Brasil, deixou o governo, o Brasil era outro. A metade da população era urbana e a outra metade rural. Só que a metade da população brasileira rural não dava conta de abastecer a outra metade que formava os núcleos habitacionais chamados cidade. E a nossa condição ficou muito frágil. Porque um país que crescia naquela velocidade em população teria de se precaver. E a única forma que nós tínhamos era a importação de alimentos. Nós chegávamos a importar 1/3 do que consumíamos. O trigo era quase 100%, o leite 50%, importávamos um leite horrível, aquele que ficava estocado na Europa por 5 anos, quando ia ser colocado
na ração dos animais, nós íamos lá, comprava e distribuía aqui. Reidratávamos e distribuímos aqui para o consumidor. A carne vinha de fora. Ora exportávamos milho, ora importávamos o arroz, o feijão, e assim sucessivamente. E o país vivia penúrias. Só aconteceu um fato que esses jovens têm que conhecer. Este mundo, como estava, não teria sossego e garantia de bom término. Existia um problema seríssimo. É que a população crescia mais numa equação geométrica da oferta de alimentos, que crescia menos numa equação aritmética. E foi Malthus, um estatista lá da Inglaterra, que no início do século passado, estudando essa situação, advertiu as lideranças mundiais. O mundo vai passar fome. A época que ele fez essa advertência não foi muito agradável. Tinha terminado a Segunda Guerra Mundial. O mundo acordara para saber que não poderia existir mais guerras bélicas, porque o homem havia conquistado a ciência físil, a bomba atômica. E que se houvesse nova guerra, todos seríamos destruídos em poucos minutos. É o risco que estamos correndo hoje com a incompreensão e a insensatez de lideranças que insistem em fazer guerra bélica. Sabiam as lideranças da época que o homem é competitivo. Ele não se conforma em ser apenas dominado ou domado. Por esta razão, imediatamente as sociedades evoluídas criaram a nova guerra, a guerra econômica. Guerra econômica cujas consequências poderiam ser tão dantescas quanto a própria guerra bélica. Quantos passavam fome naquela época? Quando Malthus advertiu que só a área temperada do globo, que era de terras férteis, produtivas, capazes de, pela sua produtividade, abastecer toda a população mundial, de que aquilo estava acabando. Os últimos espaços que pudemos usufruir dessas regiões fertilíssimas foi a planície central americana, onde estão os Estados Unidos e o Canadá. Eles dominaram por mais de 150 anos o abastecimento mundial. Mas só que também as suas áreas não foram suficientes para abastecer tantas bocas que nasciam diariamente. E aconteceu o pior. Os nossos líderes, preocupados, engalfiados numa guerra econômica, esqueceram-se de que precisava evitar a fome e a miséria, porque ela também gera fome, guerras, discórdias e tumultos. E foi por aí que o mundo se engalfinhou numa dificuldade que não podia acontecer.
a oferta de alimentos a partir de 1968 passou a ser menor do que a demanda para abastecer o mundo. Países como o Brasil, aliás, diga-se de passagem, todos os países tropicais do globo eram dependentes de importações. Sofreram. Exatamente nessa época, nós tínhamos cerca de 90 milhões de habitantes. 45 milhões na cidade, 45 no campo. Dependente como estávamos, não íamos longe. Porque 1968 marcou o ano da virada, em que o mundo reconheceu que não seria capaz de produzir o suficiente para todos nós. E foi aí, logicamente, que os países tropicais sofreram. Nunca houve tanta decepção na família brasileira. O maior enfavelamento que já se imaginou. A piora na qualidade de vida, pois a família brasileira, para poder comprar o alimento mais caro daquela época, gastava a metade de toda a sua renda familiar só em alimentação. Meus jovens, seus avós, seus pais sofreram. Sofreram porque não tínhamos a condição de suprir esta população sequer. No entanto, foram jovens como vocês, talvez um pouquinho mais velhos, que foram chamados numa decisão heróica de acreditarmos em nós mesmos, em nossa capacidade de gerar conhecimento. Eles foram convocados para correr atrás da ciência onde ela existisse e tirar de lá o conhecimento que nós havíamos esquecido dele. Acompanhei bem essa parte do Brasil. Foram 1.530 jovens como vocês, que se embrenharam pelo mundo inteiro para conhecer todas as evoluções. A ciência tinha de ter o conhecimento lá fora, mas aqui, tecnologia e inovações teriam de ser feitos no bioma tropical brasileiro. Foi espantosa a mudança. Não gastamos uma geração, não. Vocês precisam de conhecer isso. Porque o mundo tem revés. Se ontem foi a lei de Malthus que nos assustou, hoje são as mudanças climáticas, o descaso pela natureza, a falta de visão de futuro e até de novos conhecimentos que vocês, meus jovens, vão precisar de liderar. Eu falo isso com o maior orgulho, porque vi uma população brasileira em pouco tempo partir do zero e construir aqui em tempo recorde
Nunca existiu isso no mundo. A criação de uma nova ciência para a produção de alimentos, a chamada agricultura tropical, sustentável e competitiva, que mudou a face do Brasil. De importadores, os nossos produtores descobriram que essa terra tropical, se teve desvantagens comparativas com as áreas frias, com as regiões temperadas do globo, agora tínhamos vantagens competitivas. Se lá se produz só uma safra por ano, aqui somos capazes de produzir 3. Ali tem um agricultor que produz feno, é um dos maiores produtores de feno do Brasil. Vou citar esse exemplo e ele está aqui e vocês podem confirmar com ele. O feno com irrigação produz de 11 a 13 safras por ano. A nossa integração lavoura-pecuária nos permite usar o solo 12 meses no ano. E nós estamos fazendo as combinações mais estapafúrdias que se pensava. E tirando dali uma produção contínua de alimentos, oferecendo ao mundo cada dia alimentos de melhor qualidade, mais baratos e com constância de oferta, pois produzimos 12 meses no ano. São os 3 fatores básicos para se conseguir conquistar um mercado na área de alimentos. E conquistamos. O Brasil hoje, que vocês recebem, venceu galhardamente por brasileiros como vocês a luta pela sobrevivência. E o Brasil se transformou, de fato, no maior celeiro mundial. Hoje, todo dia, 1 bilhão de pratos espalhados no mundo inteiro levam a comida brasileira produzida aqui pelos seus irmãos para matar a fome, senão o mundo estaria em situação muito pior. E o pior é que o mundo sabe que a equação geométrica ainda não foi desmanchada, a da população, e que daqui a 30 anos nós teremos 10 bilhões de pessoas habitando a Terra. E pelos cálculos dos nossos organismos internacionais, e eu ouvi agora a representante da Organização Mundial do Comércio repetir isso, o mundo vai precisar de dobrar a quantidade da oferta de hoje, porque senão vai passar fome novamente. E eles descobriram que aquele país que foi desacreditado, hoje é capaz, sim, sem derrubar uma árvore, ou precisar de 1 hectare de terra a mais, além das já antropizadas, para garantir ao mundo o alimento que ele precisa. Tarefa que vai caber a vocês. Se a agricultura de ontem, especialmente a desenvolvida lá pelo hemisfério temperado, caminhou na direção, especialmente da química, os fertilizantes solúveis em água, os compostos químicos e até orgânicos baseados na própria química para matar pragas e doenças, o homem está desconfiado disso. Ele tem medo. Eu vou contar só uma história rápida para vocês.
A doutora Joana Dobereiner, ela não nasceu no Brasil, mas se criou aqui e trabalhou 12 anos na Embrapa, 14 anos. E ela conseguiu aqui no Brasil, com assessores brasileiros, descobriu um fungo e uma bactéria que, se juntarem às raízes de uma leguminosa, leguminosa é o feijão que nós comemos, é a soja, é a ervilha. O Brasil planta tanta leguminosa que eu passaria aqui citando longa fila. Eles captam o nitrogênio do ar e abastecem a planta numa simbiose da bactéria, do fungo e da raiz, que dá 80% da necessidade de nitrogênio que aquela planta precisa. Esta é a razão pela qual o Brasil está se transformando, já se transformou, no maior produtor de soja do mundo. A nossa soja, só usamos 20% do nitrogênio químico ainda. É mais barata, de melhor qualidade. E nós inoculamos isso uma vez só no solo, porque o solo tropical não tem a queima pelo frio, a neve, que torra e aniquila as composições que aqui vegetam permanentemente. Você joga uma vez no solo e aquela simbiose permanece anos a fio, sem você gastar um tostão a mais e obter dali o nitrogênio que estava no ar, sem nenhuma fábrica miraculosa. Rapidamente, para vocês entenderem isso, e é preciso que vocês compreendam, uma fábrica para tirar nitrogênio para a planta, pelo processo até então usado, custa 3 bilhões de dólares. Essa bactéria, esse fungo que nós julgamos, não custa R$10 por hectare. Vocês entenderam que há um novo conceito que vai caber especialmente a esta juventude que está aqui, que é a chamada agricultura biológica. E que essa agricultura biológica não pode sofrer interrupções por maltrato ao nosso clima, à nossa ecologia, às nossas árvores, às nossas florestas, os nossos pastos, os nossos rios, as nossas águas, sejam elas subterrâneas ou não, precisam ser bem tratados, porque é nesta conjugação que nós estamos ganhando hoje a batalha de forma inexorável. O Brasil partiu em busca da biotecnologia como nova fonte de vida. E esta biotecnologia nada mais é do que a natureza em estado de equilíbrio. Esta é a preocupação que temos hoje no país. O nosso Fórum do Futuro nada mais faz do que tentar preservar os 6 biomas tropicais que temos. Só com o Cerrado nós já dominamos o mundo. Mas nós temos mais 5 biomas potencialmente ricos, fabulosamente ricos, e que podem e devem ser utilizados com competência para que essa utilização seja permanente e dê felicidade àqueles que a eles se dedicam. A felicidade se faz por uma condição de vida que tem de ter, sobretudo, a cidadania, a igualdade, a oportunidade a todos. É por isso, meu caro prefeito, que eu venho aqui emocionado
procurando chamar a atenção dos seus alunos. Porque eles serão os atores daqui por diante. Vocês terão a oportunidade de realizar os sonhos que hoje estamos vivendo. Se nós fizemos uma parte, ela foi muito pequena. Daqui por diante, vai caber aos senhores. Nós tentamos ajudar o mundo a melhorar. Mas sabemos que não fizemos tudo. Esse Brasil nosso, não conseguimos promover todas as mudanças que são necessárias. Vocês têm que se preocupar com isso. Desejamos um país onde todos sejam felizes. Onde haja mais igualdade na distribuição das oportunidades. Eu não vou falar renda, não. Das oportunidades. Porque cabe a cada um utilizar a sua capacidade e inteligência para transformar a riqueza que Deus nos deu nesses recursos naturais fabulosos que temos em riqueza palpável. Cabe a vocês. Já estamos na crista da onda. A nossa idade já não nos permitirá acompanhar o que vocês vão fazer. Mas a mim especialmente, podem ter certeza, eu vou morrer muito feliz porque estou convivendo com essa juventude. Se há uma coisa que eu peço a Deus na minha idade, é que me dê um pouquinho mais de vida para que eu possa caminhar ao lado de vocês, ouvindo-os. Para mim é muito importante o que vocês estão pensando. O que querem? Qual é o Brasil que desejam? Se vocês querem a paz, se vocês querem um país que respeite a família como base de uma sociedade, que tenha nesta célula máter a essência do amor que todos devemos ter uns com os outros. Este é o recado que um idoso como eu pode lhe dar. Façam aquilo que precisa ser feito. Com coragem, com determinação. Se Deus me der o privilégio de poder viver mais um pouco, ajudado por essa bengala, mas ao seu lado, eu quero ter a felicidade no último passo que Deus me permitir que eu dê na vida, eu possa entregar o meu bastão, um velho agrônomo que já viveu 62 anos de profissão, que soube acreditar em si e nos seus companheiros, e que viu uma revolução surgir que o mundo hoje nos respeita. Vocês terão de fazer a sua. A minha grande alegria é que nesse último passo eu vou poder entregar o meu bastão a um jovem muito mais competente do que eu. Muito obrigado.